Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal SOS Analytics. Meu nome é Rafael e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao conceito de Trellis. No vídeo anterior nós entendemos para que o Trellis pode ser útil e principalmente a vantagem que ele tem em criar subgráficos dentro de uma mesma visualização. Então, se você ainda não viu esse material, eu vou deixar aqui no cardzinho e aí você dá um confere lá após assistir esse vídeo para entender como funciona esse recurso. É um recurso bastante interessante. No vídeo de hoje, a gente vai então aprender a como configurar o Trellis de forma dinâmica na nossa análise Spotfire. E aí, para isso, a gente vai utilizar a mesma análise que nós fizemos no exercício anterior. Então, vocês percebam aqui que se tratam de dados de despesas ao longo dos anos de 2020 e 2021. Então, a gente tem aqui o tipo de despesa, o período em que ela ocorreu, qual foi o mês, categoria, então se é despesas gerais, lar, educação, transporte, e o valor propriamente dito. E aí, a cada mês, aquela despesa tem um valor, algumas são fixas, outras variam ao longo do tempo, e, de maneira geral, no ano de 2021, aquelas despesas de caráter mais fixo, elas sofrem um certo reajuste. Aqui a gente já tinha visto, a gente tem as informações agrupadas, mas apenas do ano de 2021, e no gráfico de baixo a gente filtra para exibir somente as despesas do mês de dezembro de 2021. E aí, mais uma vez, para fazer esse tipo de filtro, tanto nos gastos de 2021 quanto nos gastos de dezembro de 2021, eu utilizei técnicas distintas. Se você tem interesse em entender mais como utilizar diferentes técnicas de filtro, posta aí no comentário para então a gente gravar isso num próximo vídeo. Vamos lá, pessoal. O que a gente fez aqui de diferente? A gente vai voltar a exercitar o conceito de área de texto e Document Properties. Então, o que nós fizemos? Se você nunca viu o conceito de Document Properties, então eu também vou deixar aqui um card onde você possa entender melhor esse conceito e ver o quanto isso é útil para você montar análises bastante interativas para o seu público de interesse. Então, como eu já fiz aqui algumas coisas, eu vou só mostrar o que já foi feito. Se você quer entender um pouquinho mais a mão na massa, dá uma confere nos vídeos anteriores, que lá a gente faz passo a passo a configuração desse comportamento. Vamos lá. Aqui no canto esquerdo, então, eu tenho uma área de texto, eu tenho aqui um filtro para selecionar qual o ano de interesse. Eu quero dizer se eu quero uma visão anual ou mensal, ou seja, eu quero saber se eu vou agrupar aqui somente os dados do mês corrente ou se eu vou filtrar os dados do último ano, por exemplo. E aí, aqui, o tipo de divisão de gastos, né? Então, a gente já tinha visto lá na tabela, na primeira página. Eu gostaria de saber, né, filtrar, reorganizar esse gráfico em subvisualizações, cada uma sobre a perspectiva de uma forma de pagamento, cartão de crédito ou boleto, ou poderia então pedir para fazer essa divisão pelas diferentes categorias, se são despesas relativas a despesas gerais, despesas do lar, transporte e por aí vai. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos então configurar para que o Trellis possa ser dinâmico. Ele possa respeitar ou a forma de pagamento, cartão de crédito e boleto, ou a categoria, aquelas despesas gerais, lar, educação, transporte e por aí vai. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Eu vou mostrar a vocês a configuração então da área de texto. Então, botão direito aqui, editar área de texto. Eu vou vir aqui no campo de divisão de gastos. Como é que esse campo aqui foi estruturado? Ele é um drop-down list. Então, mais uma vez, se você quer ver passo a passo, assiste lá nossos vídeos anteriores para entender os detalhes como a gente faz isso. Então, eu cliquei aqui um drop-down list. Eu já vou partir direto aqui para a edição dele. Eu disse que o valor contido nesse drop-down list vai ser armazenado numa variável, num document property chamado forma pagamento,
que é do tipo texto, e esse drop-down list ele vai conter três valores possíveis: o valor nenhum, que fica aqui tudo em branco, o valor categoria, que vai ser representado aqui pelo conteúdo categoria, forma pagamento, de forma similar. Então, foi aqui super simples, foi só criar o document property forma pagamento, o drop-down list, e dizer que ele ia ter esses valores fixos. Uma vez que eu escolho então nenhum, vai ficar tudo preenchido em branco. Se eu selecionar a categoria, o valor interno dessa variável vai ser categoria, e a mesma coisa aqui para a forma pagamento. Para a gente entender como é que eu posso fazer essa divisão dinâmica, eu vou voltar aqui no exercício anterior, e aí vamos dar um confere como é que o Trellis é organizado. De uma maneira geral, todos os gráficos possuem esse comportamento. Então, isso vai ajudar bastante a entender que tipo de artifício a gente vai utilizar para dar esse dinamismo. Eu estou vindo aqui nas propriedades desse gráfico, vou vir aqui no Trellis, vocês devem ter visto no vídeo anterior que eu configurei pela categoria. E aí, para entender melhor, eu vou então, nesse exemplo, clicar com o botão direito em cima do campo e escolher a opção de Custom Expression. Quando eu escolho essa opção, o Spotify vai me mostrar qual é a linha de código que está representando o que está ali por detrás daquela seleção. Então, o que vocês percebam? Deixa eu até dar um zoom aqui, para ficar mais fácil de ver. Percebam que ele está, como a gente acabou de ver, fazendo a divisão pelo campo de categoria. E aí, olha como é que o Spotify faz para poder representar isso como um campo aqui na minha parte de divisão de Trellis. Ele coloca aqui o sinal de abre e fecha tag. Então, toda vez que eu quero representar algum campo em algum gráfico de uma maneira categórica, eu sempre utilizo os caracteres de abre e fecha tag. Então, com base nisso, nós vamos lá no nosso exercício e dar um confere aqui na parte de propriedades. Vamos aqui no Trellis. Olha só o que acontece, pessoal. Aqui, a princípio, dá a entender que não tem coisa alguma configurado. Mas percebam que o comportamento aqui é um pouquinho diferente do de cima. Percebam que aqui, eu teria a opção de trocar de none para algum valor. Enquanto que aqui, não está me deixando eu trocar de alternativa. Por quê? Aqui eu já fiz a configuração para utilizar uma expressão customizada. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui em cima desse none, botão direito, Custom Expression, e aí percebam, eu vou dar zoom mais uma vez para facilitar o entendimento. E aí eu utilizei esse recurso aqui, de abre e fecha tag. Esse conteúdo aqui, essa fórmula de $ask e forma pagamento, nós vamos entender em mais detalhes agora. Vamos primeiro aqui começar pelo forma pagamento. Forma pagamento, vocês devem se lembrar que é o nome da variável representada pelo document property. Então, vamos até digitar aqui para a gente ver que essa variável de fato existe. Então, toda vez que eu quero representar um document property em alguma visualização, eu uso esse símbolo aqui de cifrão, perdão. Uso esse símbolo aqui de cifrão para eu poder, então, conseguir pegar o valor que esteja armazenado aqui dentro dessa variável. Por enquanto, aqui, como a gente tinha visto lá na área de texto, como eu estou com um valor nenhum selecionado, aqui na parte de Result Expression, está somente só o símbolo de abre e fecha tag, ou seja, não tem nada preenchido. E a gente já tinha visto isso lá na área de texto, que quando a gente selecionasse o valor nenhum, o valor da variável interna ficaria em branco mesmo. Quando a gente trocar aqui, e aí deixa eu cancelar e voltar para cá, para categoria, olha como o comportamento aqui já alterou. Vamos de novo dar um confere, botão direito, Custom Expression,
Perceba que aqui, ó, ele já está dizendo que ele tem que fazer a representação pelo abre e fecha tag, o valor da variável forma pagamento, tá aqui, ó, categoria, e aí essa expressão $ASCII, vamos dar um confere aqui junto, ela é uma função relativamente simples. Então, ela é muito utilizada quando eu quero, então, dinamicamente formar nomes de colunas. Parece difícil à primeira vista, mas é um conceito relativamente simples. Então, aqui, para toda função, tem sempre uma explicação, um help, para entender aqui aquela função se propõe a fazer. Então, o que ele está dizendo? Ó? Ele está, de uma maneira simplista, ele está, então, pegando o conteúdo do que está sendo passado aqui e anexando o abre e fecha colchete, entendeu? E aí, quando a gente combina esse abre e fecha colchete, o nome da variável e os caracteres de abre e fecha tag, eu consigo então formar uma expressão que denomina, que referencia uma informação categórica, né? Uma variável, no caso aqui um campo da minha tabela de dados, para que o Spotify então possa representar isso num eixo de categoria na minha visualização. Então, de maneira geral, o $ASCII é para eu conseguir então fazer a aplicação desse caractere aqui de barra, de colchete, né? E aí, em conjunto aqui com o caractere aqui da tag, eu consigo então dizer que aquilo tem que se referenciar a uma coluna de dados da minha tabela, e aí o Spotify então vai saber que ele tem que então converter isso numa categoria. E aí foi basicamente fazer isso, e aí com base então nos valores que estão armazenados aqui no Document Property, né? Vamos voltar aqui de novo para confirmar. Repare, né, como eu havia dito, toda vez que fosse selecionado nenhum, iria ficar tudo em branco. Quando eu selecionasse categoria, iria aparecer o texto categoria, que unido lá ao caractere de abre e fecha colchete e o abre e fecha tag, forma então a coluna categoria da minha tabela de dados, e a mesma coisa aqui para a forma pagamento. E aí, olha só que interessante, pessoal. Fechando aqui, ó. Eu tenho agora a possibilidade de fazer o meu trellis pela categoria, ou seja, eu consigo ver aqui o mesmo gráfico dividido em subvisualizações, uma para despesas gerais, educação, lar e transporte, e se eu quiser ver pela forma de pagamento, se eu quiser saber como é que é essa divisão aí entre boleto e cartão de crédito, basta eu selecionar que o Spotify dinamicamente reorganizou essa visualização para criar esse gráfico de cascata, essa visualização dividida nas categorias de boleto e cartão de crédito. E aí, com isso, nós concluímos esse exercício. Pessoal, assim, como eu disse, né, em conjunto com o conteúdo do vídeo anterior, vocês percebam que o Trellis, ele dá bastante dinamicidade, ele dá muita flexibilidade para o analista criar diferentes cenários de visualização. E com isso, ele conseguia até lançar mão de menos visualizações. Então, ao invés dele ter que ficar criando um gráfico diferentes vezes, para cada uma dessas visualizações ele fazia algum comportamento específico, ele poderia, em uma única visualização com esse recurso de Trellis, ter uma visualização muito mais dinâmica, muito mais interativa. E aí, isso vai trazer bastante flexibilidade para os clientes que estejam consumindo isso, seja no próprio desktop ou então a partir de um navegador de internet. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Peço que se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, dá o like aí, postem nos comentários o que vocês acharam desse tipo de conteúdo. Por favor, digam se vocês têm interesse em algum outro tipo de conteúdo para que a gente possa então preparar materiais que ajudem mais a comunidade de interesse. Beleza? Fica o meu abraço aqui e até a próxima. Tchau, tchau.